bom estarmos reunidos na casa de Deus. Ontem tivemos uma noite muito especial, uma celebração pelos 506 anos da Reforma Protestante. Tivemos aqui com a gente o João Manô, cantor e compositor, que veio lá da Paraíba, Campina Grande, para estar com a gente. E também tivemos a presença do reverendo Marlon, compartilhando a palavra de Deus conosco, trouxe uma mensagem de edificação para as nossas vidas, também sobre essa temática da reforma, e nós continuamos com a nossa série de exposições bíblicas sobre as 5 solas, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, nós vamos ler os versos 21 até o verso número 28. Romanos, capítulo 3, verso 21 a 28, nós vamos projetar aqui, por favor, a NVT. Carta de Paulo aos Romanos é, sem dúvida, a obra teológica mais densa do Novo Testamento. Eu acho que nenhum outro livro da Bíblia teve um impacto tão significativo na nossa teologia, na teologia protestante, como a carta de Paulo aos Romanos, em especial na vida de Lutero, que é o reformador, que nós temos falado muito durante esse mês. Aquele jovem alemão que era um indivíduo que vivia perturbado pela culpa do pecado, e que no monastério se aplicava a ser o melhor aluno, diligente nos estudos, rigoroso nas disciplinas, muito além dos seus colegas da época, mas Lutero percebia que todos os seus esforços religiosos pareciam ser insuficientes para assegurar sua salvação. Passava horas se confessando, e às vezes saía da confissão, lembrava de um pecado, corria de volta para se confessar, e certa vez o superior dele, que ouvia suas confissões, disse: escuta, irmão Martinho, se tu vais confessar um pecado, confesse algo digno, vai lá, mata teu pai ou tua mãe, ou comete um adultério, porque eu não aguento mais você vir confessar esses pecadinhos o tempo todo. E aí foi estudando a epístola de Paulo aos Romanos que Lutero finalmente encontrou paz para uma alma cansada. E é interessante que ele mesmo, na sua biografia, ele escreve o seguinte sobre esse momento em que ele encontra a paz, lendo a carta de Paulo aos Romanos. Constantemente, diz ele, atormentava São Paulo com aquele pedaço em Romanos 1, desejando ansiosamente saber o que queria dizer com aquilo. Meditava noite e dia nessas palavras, até que finalmente, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto. A justiça de Deus é nela revelada, como está escrito: o justo viverá pela fé. Comecei então a entender que nesse versículo, a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa vive por dádiva de Deus, por meio da fé. Comecei a entender que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. Mas é uma justiça passiva, ou seja, pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Por isso, o justo viverá pela fé. E ele continua dizendo: de repente, senti ter nascido de novo e entrado no paraíso pelos portais abertos, e passei a olhar para a Escritura por uma ótica diferente. Percorri de memória a Escritura e descobri que outros termos tinham um significado análogo, ou seja, a obra de Deus, que é o que Deus opera em nós, o poder de Deus que nos torna poderosos, a sabedoria de Deus com a qual Ele nos torna sábios, a força de Deus, a salvação de Deus e, finalmente, a glória de Deus. O justo viverá pela fé. Foi a partir dessa frase, do final do versículo 17 do primeiro capítulo dessa carta de Paulo aos Romanos, que Lutero desenvolveu toda essa doutrina, esse conceito teológico de que a nossa justificação é por meio da fé. Por isso, nessa noite, nós vamos trabalhar esse terceiro sola da Reforma Protestante, que é o sola fide. Eu entendo o sola fide, eu falei um pouco sobre o sola escritura, depois o Anderson pregou sobre o sola gratia, mas o sola fide para mim é a espinha dorsal da Reforma Protestante. E durante muito tempo, ela foi uma das mais conhecidas doutrinas da fé cristã evangélica. Ela estava presente nos púlpitos, nas escolas bíblicas, e até mesmo nas canções que a igreja sempre cantou.
E sobre a grande importância dessa doutrina, um puritano holandês, Witzel, ele disse assim: ela revela a glória de Deus, cujas mais destacadas perfeições resplandecem como um lustre eminente. Sobre essa doutrina ele escreveu: ela manifesta a infinita bondade de Deus, pela qual ele estava disposto a prover a salvação gratuitamente para o pecador perdido, para o miserável homem, para o louvor da sua glória. Ele mostra também que a mais estrita justiça, pela qual o Senhor não deixaria passar a menor ofensa sequer, exceto com uma condição: da plena satisfação do mediador, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E em nossos dias, infelizmente, muitos cristãos nem entendem, nem sabem o que isso realmente significa. Por isso, nessa noite, eu quero resgatar esse pilar da reforma protestante que a gente chama de sola fide. E eu penso que nenhuma doutrina tem tamanha importância como essa da justificação pela fé para nossas vidas, para a vida do cristão que quer viver para a glória de Deus. Eu quero ler com vocês agora os versículos 21 a 28 do capítulo 3 de Romanos. Está escrito: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos agora a iluminação da Tua palavra sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, diante de um tema que hoje é tão difícil de ser exposto, porque foi tão esquecido. Eu peço que o Senhor me ajude, que eu possa explanar, Pai, debaixo da Tua direção e da Tua graça, essa doutrina que é o cerne da fé cristã. Por isso, abre os nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu disse logo no início que essa carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento, é a epístola mais extensa e também é a mais densa de conteúdos doutrinários para a nossa fé, a fé cristã. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler é o cerne da carta, é o coração da epístola. E eu explico por quê. No primeiro capítulo de Romanos, Paulo começa a revelar a real condição do ser humano. Ele fala qual é a nossa situação depois da queda. Fala sobre a nossa miséria, sobre o nosso orgulho. E então ele vem confrontando tudo isso com a ira de Deus, a justiça de Deus contra todo o pecado. No capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta o julgamento de Deus contra o pecado e faz uma alerta para os judeus, dizendo assim: olha, irmãos, não se apoiem na lei, não confiem na circuncisão para se justificar diante de Deus, porque ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não prova que você é judeu de fato. E aí no capítulo 2, no versículo 29, ele declara o seguinte: judeu é quem o é no íntimo, e a circuncisão verdadeira
é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. E aí a gente chega no capítulo 3. E no capítulo 3 o apóstolo Paulo reitera tudo que ele já disse. Ele afirma e reafirma que todos são pecadores. E no versículo 9 até o versículo de número 12 do capítulo 3, ele diz o seguinte: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão debaixo do domínio do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. E então, para não restar dúvida sobre o que Paulo está dizendo, ele fecha essa perícope com o verso 20, afirmando: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer aquilo que a lei ordena. A lei simplesmente revela, mostra o quão pecadores nós somos. E aí então agora fica uma dúvida para nós, fica um problema para a gente resolver. Porque se nós somos pecadores, o apóstolo está dizendo que todos são pecadores, se a lei é justificação, e aí outro problema que ocorre dentro das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, e a ideia de que a justificação é um processo conjunto, ou seja, Deus trabalha no pecador, a igreja também trabalha para garantir a vida eterna. Mas não é um processo. A justificação não é um processo, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós Está pegando o som lá de fora. o homem anda segundo a vontade de Satanás, segundo as inclinações do seu coração, buscando fazer as suas desejos carnais. E aí então, se nós palavra também clara, mas o agora, diante desses fatos, é muito importante a gente destacar o que a justificação não é. Então presta atenção nisso. Por exemplo, a justificação não é o condenado ser absolvido por merecimento, ou seja, ele ser inocentado porque é uma boa pessoa, porque possui bons valores, boas qualidades. Como o cidadão chega no portão do céu, ele sofre uma dor no nariz, e aí ele começa a causar um alvoroço e atrapalhar o serviço dos anjos. E aquela fila de gente vai entrar, e aí ele diz: mas como eu não me nariz? Eu sou gente boa, eu sou formado, tenho mestrado, doutorado, sou um intelectual, eu não cometi crime nenhum, eu até ajudo as pessoas. E aí, quando a gente análise, ele vai na sua vida, né? Depois que está falando do trabalho, e não quer sair, ele fala que Mas está chegando. Mas está chegando porque está pegando aqui fora. Se a gente conversar, está sendo tudo lá. Que está pegando pelo microfone. Que não reconhece aqui, ó. Não perdeu mesmo. Esse sinal é de lá. É. Mas ele não está indo porque o microfone que está pegando é o padrão. Está ouvindo vocês na live, desliga aí. Mas agora é o delay. Ele subiu um pouco. Aí? O cara é condenado, vai preso, mas depois dá um jeito. E ele é inocentado? Não, peraí. Percebe como é? Na justiça dos homens tem disso. Mas no reino de Deus não funciona assim. Não funciona, não dá para justificar assim. E tem muitas outras coisas, por exemplo, o condenado ser perdoado porque ele merece uma segunda chance. Já ouviram isso? O cara vai lá, pronto para tudo, mas todo mundo merece uma segunda chance. Não é verdade? Todo mundo. Não. Muito menos o condenado ser absolvido porque ele comprova que teve uma transformação moral. Não, mas eu mudei. Agora eu estou diferente. Mas então, afinal, o que é a justificação pela fé? Qual é a natureza dessa justificação que Deus opera em nós? Em primeiro lugar, queridos, a justificação é a manifestação da justiça divina.
Deus é justo, Deus não tolera o mal. O pecado que nos coloca em trevas nos afasta de Deus, enquanto Deus é a própria luz. O pecado, ele nos separa de Deus, cria um abismo entre nós e o nosso Deus, nos afasta do Criador, rompe a nossa comunhão com o Pai. Então, a Bíblia nos diz o tempo todo que o homem, ele é incapaz de se aproximar de um Deus santo e satisfazer as exigências da lei de Deus. O homem não consegue alcançar esse padrão de justiça divina. E é por isso que o homem pecador, sem Deus, ele está condenado. Ele não tem esperança. Mas o Senhor, em vez de condenar o pecador ao castigo eterno, Ele providenciou um caminho de salvação, por meio de Cristo. E então Cristo age como nosso substituto. Cristo assume a nossa culpa, suporta o impacto da lei, enfrenta sozinho a ira de Deus e morre em nosso lugar. E assim a lei é cumprida, a justiça é feita e o pecador é justificado. Em segundo lugar, a justificação é um ato legal, no sentido legislativo, um legal, instantâneo e realizado por Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a justificação não é um processo, é um ato declaratório de Deus. É um ato judicial, um ato legal, que acontece no tribunal de Deus, não é no nosso coração, é algo fora de nós, não é algo dentro de nós, é algo que Deus faz por nós e não em nós. Por isso, muitos crentes sabem que foram salvos, sabem que um dia estarão com Deus, acreditam no sacrifício de Cristo, porém eles ainda não entenderam, eles ainda não têm a plena convicção de que todos os seus pecados estão perdoados em Cristo. Que eles estão definitivamente salvos da condenação eterna e não há quem possa nos arrancar das mãos do Senhor. Estudando essa carta, Lutero, ele entendeu que a justificação é um ato completo, instantâneo e definitivo de Deus, que garante para nós, para o pecador arrependido, o direito legal de sermos chamados justos, levando em consideração a justiça do próprio Cristo. Sendo, pois, justificados, nós estamos agora livres da ira de Deus. E aí, consequentemente, como vai dizer Romanos capítulo 5, versículo 1, temos paz com Deus por intermédio de Cristo. O N. Gruden, o teólogo, define essa doutrina da seguinte maneira: justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pela qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo pertencente a nós e nos declara justos à vista dEle. Queridos, preste bastante atenção nisso. A justificação pela fé acontece de uma vez para sempre. Não precisa ser reaplicada, não precisa ser repetida. Da mesma forma que a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário aconteceu uma única vez, a declaração de Deus acerca da minha vida e da sua vida também é única. Agora veja que o texto bíblico é muito claro sobre quem realiza essa obra. Veja comigo a parte inicial do versículo 24. Diz assim: mas Ele, em sua graça, nos declara justos. Quem é que nos declara justos? Ele, Deus. Ou seja, a salvação é inteiramente obra divina do início ao fim. Antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a nossa salvação. Não foi a cruz que fez com que o coração de Deus se inclinasse a nosso favor, não. Foi o ato amoroso de Deus por nós que providenciou a cruz. Como Anderson falou aqui no domingo passado, a salvação é nos dada pela graça, somente pela graça. Mas essa graça não é uma graça inconsequente, não é uma graça liberal, como a gente vê aí em tantos lugares, uma graça barata, uma graça que não custa nada, muito pelo contrário. A salvação é gratuita para nós, mas ela custou muito caro para Deus, custou a vida do seu Filho unigênito. O preço que foi pago na cruz do Calvário não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue do Filho inocente de Deus. Por isso a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça.
Paulo ele é enfático quando ele declara: a justificação é obra divina, não é uma conquista humana, é a graça de Deus, não é obra do homem. Tudo vem dele e volta para ele. E se somos justificados pela fé, lembre-se também que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos predestina, é Ele quem nos alcança, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos justifica. Muito bem, falamos sobre a natureza da justificação. Mas agora eu quero trazer para a nossa reflexão o fundamento, o alicerce da nossa justificação. E eu quero olhar para os versos 22 a 26, porque lá no início eu lancei uma pergunta. Considerando que a justiça de Deus requer a punição do pecador, mas o seu amor oferece a vida eterna, como é que Deus resolve esse dilema? Como é que Deus salva o pecador sem comprometer a sua justiça? Se eu tivesse que escolher uma palavra única para responder a essa pergunta, certamente essa palavra seria Cristo. Se o autor da nossa justificação é Deus e a sua graça, sem dúvida nenhuma, o alicerce para a nossa justificação, o fundamento da nossa justificação é Cristo e a sua cruz. Agora pensa comigo, se Deus é justo, não faria sentido Ele justificar alguém que não é justo? Isso iria contra o seu caráter divino. Sem a cruz, a justificação de alguém que não é justo seria incoerente, moralmente errada, impossível. A razão pela qual Deus justifica o pecador é porque Cristo morreu pelos nossos pecados. É apenas porque Ele derramou o seu sangue em sacrifício por nós, pecadores, que Deus pode justamente justificar aqueles que antes estavam condenados pelo pecado. Agora veja comigo o versículo 24 novamente, olha só o que o texto diz. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. E olha a riqueza desse texto, gente. Que declaração maravilhosa que Paulo faz aqui. Deus nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Na década de 90, eu lembro que aconteciam muitos sequestros. E alguns deles até eram transmitidos ao vivo pela TV, né? Aí depois mudaram a legislação, e aí esse crime teve uma redução brusca, mas ainda acontece, num número bem menor, mas ainda acontece. Mas um dos casos que eu me lembro, que parou o Brasil, foi o sequestro do Wellington Camargo, que é irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Eu lembro que foram 96 dias de tensão. Os criminosos, eles exigiam um valor exorbitante, se eu não me engano, era 5 milhões de dólares na época. Isso na década de 90, então imagina. 5 milhões de dólares era o valor exigido pelo resgate do Wellington Camargo. O apóstolo Paulo diz aqui que Cristo nos resgatou do castigo dos nossos pecados. E aí então eu pergunto para você nessa noite, você sabe o valor desse resgate? Você sabe o preço que foi pago? Você sabe o que Cristo ofereceu como sacrifício para te resgatar? Ele ofertou a sua própria vida na cruz do Calvário. E às vezes você tem dúvida do seu valor. Às vezes você se pergunta se você tem valor. Cristo deu a sua vida. Cristo nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para a sua luz. Ele quebrou as nossas cadeias, nos libertou das correntes, nos livrou, nos tirou da escravidão do pecado, por isso que você é livre. Ele nos tirou das trevas, nós estávamos presos, mas Ele nos resgatou. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas Ele nos trouxe vida. Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados por Ele. R.C. Sproul,
coloca essa verdade de uma maneira esplêndida quando ele diz: a cruz foi ao mesmo tempo o mais horrível e o mais lindo exemplo da ira de Deus. Foi o ato mais justo, mas também foi o ato mais gracioso da história. Com o fardo do pecado que Cristo levou, ele se tornou maldito, repugnante para o Pai. Deus derramou a sua ira sobre ele. Ele se tornou maldito por causa dos pecados que ele carregou. E em Cristo, a justiça de Deus foi perfeitamente satisfeita. Contudo, ele diz, éramos nós que merecíamos esse castigo. Jesus tomou sobre si a punição que era destinada para nós. E esse aspecto da cruz, para nós, é o que demonstra a sublimidade da graça. Ao mesmo tempo, justiça e graça, ira e misericórdia. Ele diz, é tão espantoso que temos dificuldade para entender. Cristo nos resgatou com o seu sangue. Cristo verdadeiramente nos libertou. E por isso Cristo é o fundamento. Por isso Cristo é o alicerce da nossa justificação. E por fim, amados, depois de conhecermos a natureza da justificação e o seu fundamento, eu quero encerrar falando sobre o instrumento da justificação. Afinal, nós estamos nessa noite falando sobre o sola fide, que significa somente a fé. Agora, dentro da doutrina da justificação, como é que a gente entende, como é que se aplica a fé? Muito bem, nós vimos que o autor da nossa justificação é Deus e a sua graça. Vimos que o fundamento é Cristo e a sua cruz. E agora a gente vai perceber que o instrumento, o meio da nossa justificação é a fé. E que grande mistério é a fé, não é verdade? O escritor aos Hebreus declarou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não sei se você já parou para meditar nesse versículo, mas é complexo. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Por isso, muitos cristãos entendem a justificação de maneira parcial. Porque eles dizem assim, não, nós não somos salvos pelas obras. Eu não sou salvo pelas minhas obras, sou salvo pela minha fé. Não sou salvo pelas minhas obras, sou salvo pela minha fé. Ou seja, ele acha que a fé é o fim, não é o fim. Fé não é o fim, fé é meio. A fé é meio de graça, é por meio da fé. Na realidade, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não tem base nenhuma para afirmar que nós somos justificados pelo mérito da fé. Não é a nossa fé em si que merece o favor de Deus. Não é a nossa fé que pode se apresentar diante de Deus com mérito. Muito pelo contrário, a fé é apenas um instrumento pela qual a justificação nos é concedida. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Talvez nessa noite seja o paradigma para ser quebrado na nossa mente. Porque se a nossa segurança estiver pautada na nossa fé, na nossa capacidade de crer, nós estamos tão perdidos quanto aqueles que acreditam na salvação pelas obras. O que é que muda? O reverendo Roger Smalley dizia que a fé é como uma caixa vazia. A fé é como uma caixa vazia que adquire valor por aquilo que tem dentro dela, pelo seu conteúdo. Por isso, se o conteúdo da sua fé é Cristo, então o valor é imensurável. Então o valor é inestimável. Mas se não é Cristo, a sua fé é só caixa vazia. Por isso lá fora a gente ouve um monte de gente dizendo que tem fé. Eu tenho fé, mas é uma fé vazia. Eu tenho fé, mas é uma fé sem sentido. É uma fé sem Cristo. Agora, preste atenção em quantas vezes o apóstolo Paulo vai destacar a importância deste meio de graça que é a fé. No texto aí que nós lemos, olha os versículos de novo comigo, versículo 22. Paulo diz assim, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem, isto é, por meio da fé. Verso 26, a parte final do versículo, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Isso acontece por meio da fé.
Verso 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Verso 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. Nós somos, sim, justificados pela obra de Cristo na cruz, mas nós recebemos essa graça, recebemos os benefícios dessa obra, através da fé, por meio da fé. O John Stott, ele dizia que o valor da fé não reside nela mesma, mas inteiramente e exclusivamente em seu objeto, que é o Cristo crucificado. Deus justifica aquele que crê, não por causa do valor da sua crença, mas por causa do valor daquele em quem se crê, e esse alguém é Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Depois de tudo isso que a gente refletiu essa noite, eu penso que sim, é de extrema importância a gente resgatar o sola fide para os nossos dias. Somente a fé, sim. E aí eu refaço a pergunta que o apóstolo Paulo faz no verso 27 para mim e para a sua vida nessa noite. Quando ele pergunta: podemos então, depois de tudo isso, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Será que alguém pode se justificar diante de Deus? O apóstolo Paulo faz essa pergunta e ela está diante de nós essa noite. Será que nós temos algo para apresentar para Deus que de fato nos justifique diante dele? É triste ver que poucos séculos se passaram desde a reforma e uma boa parte da igreja se perdeu, se rendeu a essas filosofias do mundo que, tomadas pelo antropocentrismo, tentam a todo custo transferir a glória que é do Criador para a criatura. E isso não está acontecendo lá fora não, gente. Eu estou falando do ambiente cristão, evangélico, de igreja brasileira, porque a gente tem visto lobos disfarçados de pastores, oprimindo suas ovelhas, arrancando pelo das ovelhas. Esses dias eu vi alguém falando que não ia sair daquela igreja porque o pastor falou que se ela saísse, ela ia perder a cobertura espiritual. Meu Deus, que mundo nós estamos vivendo? Aí tem a macumba gospel. Já ouviu falar em macumba gospel? Esses dias eu vi um bandista dizendo: poxa, a igreja evangélica está adotando as nossas práticas, com a rosa ungida, com os artefatos que a gente usa aqui na nossa religião também, vocês estão usando na igreja evangélica. É rosa ungida, é água do Rio Jordão, é azeite da oliveira que veio do monte de Israel, é toalha ungida, é travesseiro ungido, até meia ungida esses canais já estão vendendo. É gente se aproveitando da fraqueza, da dor muitas vezes, de alguém que vai em busca de uma cura, de um milagre, para enriquecer as custas de pessoas simples. Teologias malignas, pautadas em filosofias humanas, abraçando o liberalismo, ora transformam o homem no centro do evangelho, ora transformam o homem no autor da sua salvação, ora atribuem a salvação às suas próprias obras. Aí vem teologia da libertação, aí vem teologia da prosperidade, e até maldição hereditária eles inventaram para ganhar dinheiro. Tudo isso. E nós, reformados, enquanto tudo isso está acontecendo bem pertinho da gente, nós aqui vamos continuar crendo no sola fide. Nós vamos continuar crendo que é somente pela fé, que não precisa de mais nada além da fé no Cristo. Nós aqui continuaremos firmes, declarando que a nossa justificação é uma obra da graça de Deus, fundamentada na cruz de Cristo, viabilizada por meio da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso o desafio para nós é caminhar por fé. Por vezes nós somos tentados a ouvir as vozes deste mundo. Como igreja, muitas vezes, nós somos seduzidos para abraçar tantos métodos de crescimento, que estão pautados em tantas filosofias, menos na Escritura Sagrada. Pela graça de Deus, eu declaro que nós permaneceremos em pé, firmados na rocha que é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, porque é Ele quem nos sustenta, porque é Ele quem nos dá a sua graça,
E não há maior alegria para uma igreja do que ouvir a voz do Senhor, de seguir a sua vontade e caminhar, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Às vezes a gente não vê o resultado que a gente espera, mas a gente continua crendo que a obra é do Senhor. Que a gente possa nessa noite entender que essa doutrina que talvez você nem tinha ouvido falar, foi um dos pilares que levaram Martinho Lutero a enfrentar todo um sistema religioso, a fim de que a igreja voltasse para os princípios da palavra de Deus. Oração, comunhão, partir do pão e doutrina dos apóstolos. É isso que nós precisamos. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar uma canção, para que nessa noite o Senhor fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, para que nessa noite você possa de fato compreender que mesmo sendo pecador, miserável, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de vícios e pecados, o Senhor Jesus que nos ama, Ele nos recebe, Ele nos acolhe. Que nessa noite você possa ter bem claro na sua mente que nós somos justificados, porque um dia Cristo Jesus tomou o nosso lugar. O nosso pecado não saiu barato, não foi de graça, foi pela graça, mas não foi de graça. O meu e o seu pecado custou a vida do Filho inocente, unigênito de Deus. Por isso nessa noite receba essa palavra com muita alegria, porque você é amado de Deus, porque o Senhor Jesus abriu mão da sua própria glória e encarnou para assumir o meu e o teu lugar naquela cruz. Sinta-se amado, você tem valor para Deus, você é importante para Deus, Cristo te ama. Mas também que nessa noite essa palavra gere temor no seu coração, para que você se prostre e reconheça que mesmo não merecendo, que mesmo sendo pecador, o Senhor realizou na cruz do Calvário uma obra de expiação pelos nossos pecados. Feche os teus olhos e nesse momento agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque um dia Ele te amou. Agradeça ao Senhor porque mesmo cheio de pecados, Ele te tirou das trevas. Agradeça ao Senhor porque mesmo quando você falha, Ele ainda te dá uma segunda oportunidade. Porque mesmo quando você fracassa, o Senhor ainda está de braços abertos para te receber. E que nessa noite você volte a caminhar por fé. Que nessa noite você passe a olhar para as Sagradas Escrituras e enxergar nela o que Cristo fez por você. Pai, aqui estamos nós, diante da Tua palavra, diante da exposição desse texto bíblico, desafiados pela Tua palavra, confrontados pela Tua palavra, mas também, Pai, refrigerados pela Tua palavra. Como é bom saber que nós somos amados pelo Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos direciona. Como é bom saber que o Senhor fala aos nossos corações. Como é bom saber que o Senhor nos dá uma segunda chance. Porque o Senhor é quem nos justifica, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas fraquezas. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia daqueles que têm distorcido o evangelho genuíno e verdadeiro para enriquecerem as custas, Senhor, dos pequeninos. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós graça, não para que sejamos melhores que os outros, mas para que possamos viver debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua direção, caminhando não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, por aquilo que o Senhor tem revelado a nós através da Tua palavra. Nos ajuda a vencer os nossos medos, nos ajuda a enfrentar, Pai, as nossas dificuldades, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem olhar para trás, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa fé nessa noite esteja firmada em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, e para o louvor da Sua graça. É o que nós oramos.